Irmãos, nós vamos estudar a terceira carta, né, do apóstolo João. A gente tem estudado essa parte do Novo Testamento, essas três cartas, né, que são chamadas cartas gerais. No Novo Testamento nós temos algumas divisões, que são os evangelhos, né, os 4 evangelhos, o livro histórico do Novo Testamento, que é Atos, as cartas de Paulo, que são 13 cartas escritas pelo apóstolo Paulo, e temos as chamadas cartas gerais, por exemplo, a carta de Hebreus, as cartas de João, as cartas de Pedro e também Judas, e temos o livro que também é conhecido como o livro da Revelação, que é Apocalipse. E nós temos dentro dessas cartas gerais, essas que nós temos estudado, que são as cartas do apóstolo João, e temos falado, né, sobre o tema que engloba essas cartas, que é a verdadeira espiritualidade. E nessa terceira e última carta, nós vamos ver exemplos da verdadeira espiritualidade. João, ele escreve a carta curta, né? Ela só é maior do que a segunda, que tem 13 versículos, e ela tem 15, mas é uma carta que nos ensina muitas coisas também importantes sobre a verdadeira espiritualidade. Nós vamos ter aqui 3 personagens, sendo que 2 deles dão, vamos dizer assim, dão um bom exemplo, e um não dá um bom exemplo, né? Ele é citado aqui de forma negativa, mas até com exemplos negativos nós podemos aprender. A Bíblia não está somente repleta de bons exemplos, mas também de exemplos errados, que nós temos que aprender também com eles, para evitar aquilo que eles certamente fazem. Então nós temos aqui, João falando de 3 personagens: Gaio, Diótrefes e Demétrio. São os 3 que aparecem, né, aqui o nome deles, e fala alguma coisa, não muito. Aqui nós não temos, João não fala, né, aqui de uma forma detalhada quem eram esses irmãos, no sentido mais específico, aonde estavam, mas o que ele fala revela muita coisa da vida espiritual. E nós temos, irmãos, que aprender com exemplos. Por isso que a Bíblia ela é cheia de histórias de homens e de mulheres. Porque assim como crianças aprendem com os exemplos dos seus pais, assim também nós, como cristãos, devemos aprender com o exemplo daqueles que vieram antes de nós, daqueles que são considerados nossos pais na fé. Então a Bíblia está repleta desses exemplos. E é muito importante quando nós estudamos a vida de homens e de mulheres que andaram com Deus e procuramos imitá-los, procuramos imitar o exemplo que eles deram. A gente vive, né, numa época onde os bons exemplos eles são poucos, onde pessoas para serem imitadas são poucas. Vivemos numa geração onde os referenciais de moralidade, até mesmo de espiritualidade, não são bons. Às vezes são totalmente equivocados, e vemos uma grande parcela das pessoas indo atrás e procurando imitar. Ainda mais nessa época que nós temos muito acesso a informações, à mídia. Então muitas vezes as pessoas elas seguem exemplos
que não são aqueles exemplos que nós vemos nas Escrituras. Por isso que nós temos que sempre observar a palavra de Deus, estudar, colocar bastante atenção nessas pessoas, homens e mulheres de Deus, né, que certamente glorificaram a Deus com o seu exemplo. E aqui nós temos pelo menos dois deles, exemplos positivos e um exemplo negativo, que tenha muito a nos ensinar sobre como nós devemos proceder para viver uma verdadeira espiritualidade. Hoje nós vamos falar um pouco sobre Gaio. Gaio, o que chama atenção na vida de Gaio é que ele foi um crente que cooperou com a obra de Deus. O que salta aos olhos quando nós lemos aqui João falando sobre ele é que ele foi um crente cooperador, alguém que cooperou com a obra de Deus. A saudação, né, que João dá aqui, ele fala, né, ele presbítero, ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Então nós vemos aqui que o remetente, sendo João, já ancião, ele escrevendo a Gaio, que nós não temos muitas informações sobre ele, sobre os detalhes, né, da vida dele. Mas Gaio é um nome muito comum. Nós temos pelo menos três pessoas na Bíblia que têm esse nome. Não é a mesma pessoa, são pessoas diferentes. Nós temos um macedônio, que acompanhou Paulo na sua terceira viagem missionária, está lá em Atos 19 e 20. Nós temos a menção de Gaio ali, né? Algum irmão pode ler aí o versículo 29 de Atos 19, por favor. Atos 19, 29. Então eles estavam ali, né? Gaio era um companheiro de Paulo, naquela confusão que se estabeleceu ali diante da perseguição. Ele então foi um dos que sofreu com o apóstolo Paulo naquela terceira viagem missionária. Então esse é um dos que tem esse nome. Macedônio, a Macedônia é uma região que fica ao norte da Grécia. Então, Gaio era um macedônio. O outro é um cristão da igreja de Corinto, que foi batizado por Paulo. 1 Coríntios 1, versículo 14. Quem achou pode ler. 1 Coríntios 1, 14. Lê de novo, 1 Coríntios 1, 14. Crispo e Gaio, né? Então aí é um cristão de Corinto que foi batizado por Paulo. Não é o mesmo que o primeiro que nós citamos, o macedônio, e também não é o mesmo aqui a qual João escreve e endereça essa terceira carta a ele. Então nós estamos falando, né, deste irmão Gaio que João escreve. Não sabemos aonde ele estava, a qual igreja ele pertencia, mas o certo é que ele pertencia a uma comunidade cristã lá do primeiro século e era um cristão atuante, um cristão cooperador com a obra de Deus. João declara que ele amava a Gaio, ou seja, um amor, né, que ele tinha como irmão. Ele fala, a quem eu amo na verdade. E ele repete essa palavra pelo menos duas vezes, no versículo 2 e no versículo 5. Esse é um tratamento carinhoso, que mostra que João o amava, né, como a um irmão,
e que demonstra que aquele que recebe o amor de Deus, como foi o caso de João, ele também é capacitado a derramar o amor aos outros. Aqui nós vemos, irmãos, aquilo que João vem falando desde a primeira carta, né? Sobre a questão do amor. João fala, nós já várias vezes já mencionamos isso, se tem alguém que fala sobre amor, esse alguém é João. Ele escreve primeira carta, ele fala sobre o amor, o evangelho também que ele escreve, a segunda, terceira carta também, ele fala sobre isso. Então, em 1 João 4,19, ele fala, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Ou seja, João, ele entende, ele ensina que se nós demonstramos ou demonstrarmos o amor ao próximo, ao nosso irmão, isso é resultado do amor de Deus em nós. Ou seja, assim como Deus nos amou, nós também devemos procurar amar o próximo, amar os nossos irmãos. Até porque João diz que Deus, ele é amor, ou seja, a essência de Deus é o amor. E agindo assim, como nós aprendemos anteriormente, nós estamos imitando aquele que é o nosso Criador, aquele que é o nosso Pai. Então, ele era uma pessoa amada, e era também uma pessoa que João testemunha que ele tinha uma boa saúde espiritual. Ele fala aí, amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Então aqui ele está testemunhando que Gaio era uma pessoa que tinha uma boa saúde espiritual e ele era alguém bem-sucedido. Prosperidade é alguém que é bem-sucedido, não é a prosperidade aqui material, não é a prosperidade que a pessoa consegue, né, como a gente vê nos dias de hoje, à custa de chamados sacrifícios, né, da fé, essa coisa toda, essa teologia da prosperidade aí. Não se trata disso, né? Aqui João está falando que Gaio, ele fazia votos, né, pela a prosperidade dele, mas era a prosperidade espiritual, a saúde espiritual que ele tinha. Isso é outra coisa importante, irmãos. Por quê? Porque a prosperidade, ela quer dizer crescimento. A prosperidade quer dizer ganho, quer dizer avanço. Então o que João está nos ensinando aqui, mostrando, e Gaio testemunha na sua vida, é que ele era alguém que avançava espiritualmente, alguém que cuidava da sua saúde espiritual. Ou seja, era alguém que cultivava os meios que Deus nos deu para mantermos essa saúde. Como que nós mantemos a saúde espiritual? Como que nós prosperamos? Através dos meios que Deus nos concedeu. A sua palavra, né, a palavra de Deus, a vida de oração, o exercício da piedade, ou seja, uma vida voltada para Deus, uma vida de fidelidade na mordomia, ou seja, naquilo que Deus nos concede para nós administrarmos, a prática das boas obras. Então tudo isso faz parte, vamos dizer assim, de uma dieta que nós temos que tê-la na nossa vida se quisermos ter uma boa saúde espiritual, uma saúde no qual nós vamos prosperar, nós vamos avançar. E, irmãos, isso é muito sério. Por quê? Porque a vida cristã, sem a prática desses meios que Deus nos deu, dessas dietas, vamos dizer assim, que João, ele também se refere nas suas cartas, nos torna crentes doentes, fracos, muitas vezes sujeitos às enfermidades da alma. Nós estamos aí acompanhando essa disseminação, né, do coronavírus no mundo afora, e ele principalmente ele causa a morte de pessoas que muitas vezes estão fracas, pessoas às vezes que estão já debilitadas. Na vida espiritual também isso pode ocorrer. Pessoa que ela não faz uso
dos meios de graça que Deus concedeu, a oração, o estudo da palavra, uma vida de piedade, a santa ceia. Quando você não faz uso disso, da prática de boas obras, de uma vida dedicada ao Senhor, com certeza ela vai se enfraquecer, ela vai ficar doente espiritualmente. E aí não vai resistir no dia mau, nos dias em que a tribulação vier, que as adversidades e até mesmo que a perseguição vier. Mas Gaio era alguém que tinha uma boa saúde espiritual, testemunhada aí por João. Mas também João, ele fala outra coisa a respeito de Gaio, que nos ensina. Ele era uma pessoa que andava na verdade. O versículo 3 e 4 demonstra a alegria de João. Por quê? Porque os irmãos que vieram e que deram testemunho, que vieram até João e que davam testemunho de Gaio, testemunhavam que ele era uma pessoa que andava na verdade. Ele usa aqui duas vezes, aliás, 3 vezes nesses 2 versículos. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Versículo 3, versículo 4. Então Gaio era alguém que era totalmente influenciado pela verdade. A verdade doutrinária, ou seja, João está afirmando aqui que ele tinha conhecimento da palavra de Deus, era fiel à palavra de Deus, lembrando sempre, irmãos, João, o conteúdo dessas cartas, principalmente, João está denunciando os falsos mestres, os anticristos, o falso ensino. Então, por isso que ele vai sempre falando da verdade, ele vai sempre batendo nesse princípio, nesse ensinamento, que eles tinham que andar na verdade, ou seja, tinham que saber aquilo que era certo, saber a verdadeira revelação de Deus, aquilo que os apóstolos, que ele estava ensinando, aquilo que já estava nas escrituras do Antigo Testamento, ao contrário dos falsos mestres, ao contrário daqueles que eram os falsos profetas e dos anticristos, que na realidade vinham com todo tipo de engano, de mentira, para tentar desviar os irmãos da verdade. Gaio não, era alguém firme na doutrina, era alguém que se dedicava ali a andar na verdade. E não somente a verdade objetiva, mas também a verdade de uma vida que era pautada pela obediência, porque andar na verdade é isso, é obedecer. Não adianta nada nós termos conhecimento da verdade, mas se nós não andamos, se nós de fato não procuramos viver uma vida que espelha a verdade de Deus em todas as áreas da vida. Então, olha o testemunho que Gaio dava. Ele era alguém que andava na verdade. Nós estamos falando aqui do apóstolo João, palavras dele. Ele via na vida de Gaio alguém que andava na verdade. Mas também uma outra característica de Gaio é que ele era uma pessoa que cooperava com a verdade. Ele não somente andava, mas ele cooperava. Diz aí o texto: amado, procedes fielmente naquilo que pratica para com os irmãos, e isto faze mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Então, João está testemunhando que Gaio, ele praticava na sua vida, ele cooperava com a verdade. Ele está falando aqui, irmãos, da hospitalidade que Gaio demonstrava ao acolher os ministros da palavra e os missionários itinerantes. Na época de João, no 1º século, nós vemos que o cristianismo se espalhou pelo Mediterrâneo afora, por toda aquela região, e os pregadores, os missionários, assim como os apóstolos também fizeram, eles iam de cidade em cidade pregando a palavra. E em alguns lugares já haviam ali igrejas estabelecidas. Então, missionários como o apóstolo Paulo, como Barnabé, como o próprio... nós vemos aqui o caso de João, que
já estava estabelecido provavelmente na igreja de Éfeso, eram pessoas que iam pregando a palavra de cidade em cidade. Então, eles dependiam muito, às vezes, do acolhimento que a igreja dava a eles, ou irmãos na fé davam a eles. Porque naquela época, né, as hospedagens, tudo isso eram coisas mais difíceis. Então, eles recebiam. Gaio, a vida dele era marcado, né, o testemunho dele era marcado por alguém que dava acolhida a esses ministros, que dava suporte aos missionários, alguém que cooperava para que eles pudessem pregar o evangelho em outras partes. Então nós vemos aqui que ele cooperava com o avanço da palavra de Deus. Ele encaminhava esses obreiros em sua jornada, ele ajudava esses obreiros materialmente, para que eles pudessem então pregar a palavra de Deus. Meus irmãos, nós somos cooperadores para o avanço do evangelho, para o avanço da verdade da palavra de Deus. Às vezes nós não somos, né, como Gaio aqui nessa questão da hospitalidade, porque hoje a gente modificou um pouco as coisas em relação a isso, né? Mas nós temos outras formas de ajudar nesse avanço da verdade, ou seja, em colaborar. Então ele era alguém que cooperava, ele era um cooperador. O apóstolo Paulo, ele usa muito essa palavra, pelo menos usa ela 12 vezes nas suas cartas, né? Paulo se coloca como cooperador e chama os outros de cooperador. Cooperador é alguém que opera em conjunto, ou seja, alguém que ajuda, alguém que dá suporte, alguém que faz algo que vai ajudar a obra que o outro está fazendo. Então Gaio era alguém assim, era um cooperador. Ele era alguém que ajudava. E assim como nós também, como servos de Deus, temos que dar nossa contribuição para o avanço da palavra do Senhor. Qual que era a motivação dele? Aqui João ele apresenta pelo menos 3 motivações. Primeiro, a fidelidade a Deus. João diz: amado, procedes fielmente naquilo que pratica com os irmãos. E 1 Coríntios 4, 2, eu gostaria que o irmão lesse, por favor, aí. 1 Coríntios 4, versículo 2. Então, certamente, meus irmãos, a motivação de Gaio era a fidelidade a Deus. O que Deus requer dos dispenseiros? Dispenseiros, né, como o apóstolo Paulo fala, né, os dispenseiros da multiforme graça de Deus. Que ele seja fiel. Ou seja, que ele faça aquilo que Deus ordenou. Deus não quer que ninguém inventa nada, né? Deus está pedindo para ninguém inventar a roda, para ninguém ter sucesso a todo custo. Deus simplesmente colocou seus servos para serem fiéis. A nossa obrigação, irmãos, é sermos fiéis a Deus. Não é satisfazer o nosso desejo, não é criar para nós um ministério, né, pessoal, não. É ser fiel àquilo que Deus nos entregou. Deus, ele exige isso dos seus dispenseiros. O dispenseiro, né, naquela época, era um mordomo. Então ele cuidava de coisas que não era dele. Então o Senhor saía para viajar, deixava o mordomo, falava com ele: ó, cuida de tudo aí. Mas o mordomo sabia que quando o patrão voltasse, ia prestar contas. Então ele tinha que cuidar daquilo que não era dele, da casa dele, dos bens dele, e teria que, quando o Senhor voltasse, tivesse tudo no lugar. Então o que Deus requer de nós é isso, é a fidelidade. E Gaio, ele tinha essa motivação de ser fiel a Deus. E nós precisamos disso. Hoje nós vivemos dias em que vemos aí um cristianismo onde, em vez das pessoas serem fiéis àquilo que Deus entregou, elas querem buscar outras coisas. Elas correm atrás de coisas que Deus não ordenou que fizessem, em momento nenhum. Mas Deus quer que os seus dispenseiros sejam fiéis, não quer sucesso
a qualquer custo, não quer que a pessoa saia por aí buscando prosperidade material, que é fidelidade. Aquilo que Deus entregou, se Deus nos entregou o evangelho, nós temos que pregar o evangelho, e somente o evangelho, só isso, inventar outras coisas não, E Gaio tinha essa motivação. Também, outra motivação, o amor a Deus e aos irmãos. João diz, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Quem ama, cuida dos irmãos, serve ao próximo. Está motivado a fazer a missão, por quê? Porque ao levar o evangelho, ele está levando a melhor coisa que alguém pode conhecer. Porque o evangelho salva, o evangelho redime, o evangelho regenera. Então, por amor a Deus, porque Deus ordena que nós possamos pregar o evangelho, cooperar com o avanço do evangelho, Gaio também, motivado pelo amor, ele procurava ajudar a igreja, ajudar os missionários, os pregadores do evangelho. O terceiro motivo é a obediência. A obediência. João dá uma, como se fosse uma ordem, Ele fala assim, portanto, devemos acolher esses irmãos. Então, Gaio, ele estava já fazendo isso e João reforça, olha, temos que acolher esses irmãos, porque eles precisam, eles necessitam, precisamos hospedá-lo. E com certeza, meus irmãos, o texto aqui não fala, mas a reação de Gaio, por ele ter esse amor e pela fidelidade ao Senhor, ele andava em obediência à palavra de Deus. Então, ao acolher os servos do Senhor, ele estava ali praticando essa obediência. Como Paulo fala lá em Gálatas, no capítulo 6, ele vai falar um pouco a respeito disso. Então, agora, diante disso, qual que era o resultado dessa prática? É que o evangelho se disseminava, a verdade avançava a cada dia. E isso era algo urgente, porque, como eu falei com os irmãos, havia muitas heresias, havia muitos falsos mestres. Os falsos mestres iam de casa em casa, nós vimos isso na carta anterior. Tanto é que João fala para que eles não recebessem. Por quê? Porque eles faziam um trabalho de casa em casa, mas levando o quê? Uma falsa doutrina. E aqui, o resultado dessa obra que Gaio, dessa cooperação que Gaio fazia em relação ao evangelho, é que o evangelho ele avançava mais rápido. Por quê? Porque os missionários, os pregadores, eles tinham ali na casa dele, na igreja em que Gaio estava, uma base para que eles pudessem então pregar a palavra do Senhor. Então, meus irmãos, os resultados dessa cooperação de Gaio, com certeza foram resultados que glorificavam o nome do Senhor. Assim também nós temos que entender que tudo que nós fazemos, seja apoiando, seja cooperando, seja ajudando, seja fazendo às vezes um trabalho mínimo, mas se fizermos com essas motivações, com fidelidade a Deus, com amor ao Senhor e aos irmãos, e também com obediência, pode ter certeza que os resultados virão. Os resultados virão. Às vezes nós não vamos ver, mas podemos ter certeza que a palavra de Deus não volta para ele vazia, faz aquilo que lhe apraz. Como muitos fizeram na história, missionários que foram para o campo, pregaram, chegaram até morrer, e na época deles eles não viram o resultado, mas depois vieram outros que colheram o resultado da obra que eles fizeram. Assim como muitos ouviram a mensagem de Jesus, ouviram a mensagem dos apóstolos, e depois outros vieram e colheram aqueles frutos ali. Então nós temos que nos basear nesse exemplo aqui de Gaio, um crente que cooperou com a obra de Deus. Ele era um cooperador. E a pergunta, irmãos, que a gente precisa fazer para nós mesmos: como que eu estou cooperando com a obra de Deus? Como eu estou ajudando a obra do Senhor? Há muito o que se fazer, há muita coisa a se fazer, mas nós precisamos ajudar, nós precisamos cooperar, nós precisamos fazer aquilo que nós temos talento para fazer, nós temos o dom de Deus para fazer, mas aquilo que é a nossa responsabilidade.
Porque às vezes a pessoa fala assim, eu não tenho o dom de evangelizar, de chegar para a pessoa e pregar. Mas a evangelização, ela é tanto um dom quanto também uma responsabilidade. Nós podemos evangelizar através de falar, pregar para a pessoa, através de convidar alguém para vir à igreja, através do nosso testemunho, através até da oração, orar por alguém. Eu estou dando um exemplo, né? E tantas coisas que a gente pode fazer. Às vezes a nossa visão é muito míope em relação à cooperação. Às vezes a gente fica bitolado numa coisa só. Eu sei fazer isso. E se não for isso, eu não vou fazer mais nada. Não existe isso, irmãos. A participação de alguém num trabalho já é uma cooperação. Já é fazer alguma coisa. Não podemos ser assim, não podemos falar, olha, eu sei cantar. Se eu não cantar, eu não vou fazer mais nada. Está errado. Tem muitas outras coisas que nós podemos fazer. E muitas vezes ficamos ali bitolados numa coisa só, né? Fazemos igual criança pirracenta. Se não for isso, eu não quero. Se for isso, eu não vou fazer. Mas não é isso. Gaio era alguém que cooperava de várias formas com o trabalho. Era alguém que lutava, né, pelo trabalho. Então, nós também temos que agir como Gaio, cooperadores. Nós somos cooperadores da obra. Meus irmãos, no próximo estudo nós vamos falar de outro personagem que aqui é mencionado, Diótrefes, né? Que é um exemplo negativo. E João vai falar dele aqui logo em seguida, né? Que ele cita aí o exemplo de Gaio. Então, no próximo estudo nós vamos falar um pouco sobre Diótrefes, que você possa dar uma lida aí, né, nessa carta, e nós vamos aprender juntos, né, os exemplos que esses homens deram, exemplos, no caso de 2 positivos e o próximo, Diótrefes, um exemplo negativo, mas também que nós podemos aprender com ele. Que Deus possa nos abençoar e que Deus nos ajude a sermos cooperadores da obra de Deus, assim como Gaio foi, e o evangelho foi disseminado, o evangelho se expandiu, o evangelho foi anunciado, né, na época ali de João, do apóstolo João, na época também da igreja do Senhor naquele primeiro século. Que Deus possa nos abençoar. Amém?